Amém, obrigado, João. Graças e paz, irmãos. Vamos orar incentivados por um texto. Amém? Abra, por favor, em Lucas, capítulo 18. E incentivado por esse texto. João, querido, você desliga para mim? Só desligar lá. Lucas, capítulo 18. Eu sei que você já leu esse texto algumas vezes, mas quanto mais lemos o texto bíblico, mais nos sentimos familiarizados, envolvidos, pertencentes. O texto em Lucas 18, versículo 1 vai nos dizer assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos familiarizar com o texto para nos sentirmos incentivados a orarmos nessa noite? Os ensinamentos de Jesus, eles são especificamente dados para que a gente consiga praticar. E praticar para ter bons resultados. Eu já disse aqui, eu gosto muito de dizer: quando o resultado não vem. Obrigado. Quando o resultado não vem, é um estado de tédio. Só que Jesus, nos seus ensinamentos, ele vai nos falando a respeito de ensinamentos ligados aos procedimentos que deveremos ter. E olha só que coisa importante, essa ideia de ensinar de Cristo, ela sempre passou por um quesito chamado persistência ou insistência, e a gente não pode tirar o foco disso. Jesus nos apresenta um caminho para orar. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Jesus apresenta algumas verdades a serem essas verdades obtidas para que você fale nela em oração. E Jesus também ele vai se apresentar como a vida oferecida através dessa oração. É por isso que Cristo vai te dizer assim: eu sou o caminho, a verdade, melhorou bastante, e a vida. E nisso você começa a entender a respeito do que diz o texto bíblico no versículo a partir do número 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esmorecer tem a ver com desistir, não ir, não continuar. E desmorecer, ao contrário, é aquela ideia de você insistir e não perder a persistência. A persistência, ela só é real, ela só é constatada se nela estiver agregado algum tipo de compromisso. Você vê que eu estou mais rápido hoje, porque a gente vai orar. Não pense você que exista algum tipo de persistência em você se não houver compromisso.
Se isso é verdade, o compromisso ele deve ser a base, e aí eu começo a pensar nessa base, se houver ou se existir os obstáculos, se as circunstâncias forem desfavoráveis, como continuarei com esse compromisso? Essa é a pergunta fundamental. Eu preciso ir no texto e pensar no versículo número 2, para entrar no cerne da questão dessa noite. E diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Juiz. Pronto. Agora eu vou falar mais pausado. Cheguei onde eu queria. Juiz é aquele que sentencia. Você precisa de alguém que sentencie a sua causa, aquilo que você está envolto na luta, na adversidade. E essa é a ideia. Eu preciso que alguém julgue as minhas causas. O fato desse juiz, dito por Jesus aí, e foi dito por ele, não ter nenhuma empatia e não possuir nenhum princípio virtuoso, dificultam muito as coisas. Qualquer pedido, qualquer esperança, qualquer solução que é apresentada diante de fatos, diante de uma relação onde você não vê uma boa qualidade, uma benignidade, é muito complicado insistir. Por que nós desistimos sempre em determinadas portas? Porque ali acreditamos que ao bater não haverá boa reciprocidade. Ali nós acreditamos que se buscarmos ajuda, não a teremos de maneira que nos favoreça. Aí vou caminhando paulatinamente para o versículo de número 3, que vai me dizer assim: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Aí muda tudo. A maneira como você consegue enxergar as coisas é o fundamento, é a base para você sair das suas dificuldades. A maneira como você consegue enxergar os seus obstáculos é o grande diferencial quanto às soluções que você precisa. Se você enxerga exatamente como o mundo te passa, como seu cliente te passa, como alguém na sua sala te passa, como alguém na sua casa te passa, possivelmente a sua solução esteja distanciada de você. Deus, ele enxerga de uma maneira muito, mas muito diferenciada as formas de encarar os obstáculos. E aí o convite essa noite é justamente para que Deus tenha piedade de nós, Deus tenha misericórdia de nós e nos deixe enxergar como Ele enxerga, nos deixe ver como Ele vê. O pedido foi feito no texto, a necessidade era aparente, a solução era uma expectativa. Só que no texto você descobre que o máximo que se podia fazer foi feito. Você tem o seu máximo, e Deus sabe e compreende esse máximo que você tem, é o máximo que você pode. Daí para lá do máximo que você deu, nada pode ser feito, nada pode ser construído, nada pode ser alcançado. E Deus sabe disso. Fazer o que damos conta é um princípio incentivador da Bíblia. Tem coisas que sabemos fazer, só que não colocamos em prática. Pode ser
que saibamos fazer e não colocando em prática, perdamos a oportunidade de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. O que podemos fazer está profundamente ligado ao tipo de ensino que você tem recebido. Você só faz aquilo que você aprendeu. Não aprendeu nada, não faz nada. Aprendeu pouco, faz pouco. Aprendeu errado, faz errado. O ensino tem esse direcionamento. Por isso há de se ter um grande cuidado, uma grande observação crítica ao tipo de coisa que você está mexendo, aprendendo, lidando, convivendo, pertencendo. Aprende a coisa errada para você ver, mesmo dentro da igreja. Você vai praticar errado ou errado de que é pior, gastando todas as suas energias. O que nos foi ensinado? O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina de forma clara que a insistência diante de Deus é algo de virtude a ser considerada, não pode ser abandonada. O que pedimos a Deus é baseado naquilo que de fato nos foi ensinado. Então eu quero salientar 3 pontinhos aí para orarmos a respeito daquilo que a Bíblia ensina, dentre tantas coisas, dentre tantas vertentes. Mas olhe só, a Bíblia ensina que Deus é o todo poderoso. Imagina, olha o que a Bíblia ensina, que Deus é todo poderoso, nele não há nenhum tipo de exceção, nenhum tipo de vácuo, nenhum tipo de lacuna, nenhum tipo de brecha. Ele é perfeitamente pleno. A Bíblia vai ensinar isso. Dentro da palavra de Jeremias 32:17, a Bíblia vai dizer: não há nada difícil demais para Ele. E é o que a Bíblia diz. E é o que a Bíblia ensina. Quando eu vou para o Novo Testamento, em Mateus 19:26, a Bíblia vai me ensinar, ela vai me dar a meio de oração, no sentido de frase, para que eu reflita e para que eu perceba e tenha sensibilidade para que isso não fuja de mim, me dizendo que todas as coisas a Deus são possíveis. Mateus capítulo 19:26, a Bíblia vai me ensinar isso. Lendo mais a respeito de Deus, porque Deus é a figura, é o personagem principal da Bíblia, tá? É o que Ele fez, o que Ele faz, tudo é retirado de manifestações as quais Ele interferiu, não interferiu, de falas que Ele se pronunciou, de intervenções as quais Ele fez. Então temos um apanhado de informações e manifestações através de falas e comportamentos divinos, e tudo isso nos foi ensinado. Quando eu vou em Efésios 3:20, a respeito de aprender a respeito de Deus, leio lá que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que as pessoas pedem ou do que elas pensam. Efésios 3, versículo 20. Sendo isso tudo verdade, o que eu estou fazendo com os meus ensinamentos? Aonde que ele está sendo praticado? Aonde que ele está sendo exercitado?
Vivo num mundo que, em primeira vista, ou dentro da primeira ótica, da primeira relação, a primeira resposta que geralmente eu tenho em relação às resistências que eu recebo, a primeira resposta que eles me dão, a primeira resposta que você recebe é essa: não, 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 não. Repare para você ver. O não, ele anda no convívio das pessoas. As pessoas estão acostumadas com o não. Não, não. E o que devemos fazer, mediante o ensino que recebemos, biblicamente dizendo, quando o não nos chega, o que fazer com os nossos nãos? Não pode, não devo, não vou, não consigo, não dá. É possível que você nunca tenha feito esse tipo de crítica, porque a atitude automática a ser considerada de forma imediata a se fazer diante de um não é parar, mudar, desistir, se conformar. Claro que é. Essa mulher no texto, ela recebe um não a princípio. Viúva. E Cristo, para exemplificar a viuvez dentro de uma parábola, ele queria dizer o seguinte: desamparada, sem amparo, carente. Vai dizer o texto no versículo 4: ele, no caso o juiz, por algum tempo não quis atender. Há quanto tempo você não tem sido atendido? A Bíblia fala de pessoas que não foram atendidas 12 anos, 38 anos. Israel ficou sem ser atendido 40 anos. Só que a gente vai descobrindo na Bíblia, através dos ensinamentos, que nem todo não que recebemos é de Deus, nem todo não que recebemos é de Deus. Nem todo esse bloqueio que você está tendo é de Deus. Se nem todo não que eu tenho recebido é de Deus. Eu vejo também na Bíblia que alguns nãos Deus permitiu que viesse. Folheando a Bíblia, eu vejo que Faraó, ele dizia não para Israel: você não sai daqui, eu não quero que você saia daqui. Eu vejo Saul dizendo não para Davi em relação ao seu reinado: eu não quero que você seja rei. Eu vejo o próprio diabo no deserto dizendo para Jesus, na sua tentação, a respeito de dizer: não, você não é o Filho de Deus. Eu vejo os fariseus, baseado nas suas condições partidárias, dizendo para Jesus: você não é aquilo que de fato diz. Herodes dizendo para Pedro na prisão: não, você vai morrer. A doença de uma mulher, de um fluxo de sangue, dizendo para ela: não, você não vai vencer. Eu vejo o passado triste, carente, vazio, de erros de uma mulher chamada de samaritana, e um passado dizendo sempre para ela: não, 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 não. E a gente tem que tomar cuidado com os nãos, porque a gente precisa de uma sentença, a gente precisa de alguém com autoridade, reservado a essa autoridade, para que possa sentenciar as nossas causas. Quando eu vou para o versículo 5: todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me.
Enquanto a decisão não saía, nós somos estimulados pelo texto a pedidos insistentes. A princípio, no começo, versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender. Não se acostume com não. Não faça do não algo vivencial, todos os dias, algo participante da sua vida. Vai nos céus. Enquanto a decisão não saía, e não saiu aqui no texto, vemos um estímulo de pedido insistente para que a causa fosse julgada. Jó vai auxiliar esse texto dentro de uma explicação que vale a pena a gente ir lá, buscar o entendimento e colocar em prática em relação à necessidade que temos. Jó vai dizer que ainda que nós não vemos, e tem hora que a gente não vê, a correria da vida, o movimento que se faz, Deus, onde que o Senhor está? Deus, onde é que o Senhor está? Jó está dizendo exatamente isso, não vemos. Quem está dizendo isso a Jó, na realidade, era o seu amigo. Jó, você não vê, e Jó não estava vendo em função da sua carência, da sua doença, da sua circunstância difícil, da sua perturbação. Não vemos. Mas o amigo de Jó, numa consciência de lucidez, inspirada pelo próprio Deus, vai se utilizar de uma frase para trazer esclarecimento de realidade. Vai dizer assim: você não vê, mas a sua causa está diante dele. Você não vê, mas a sua causa está diante dele. É a maneira como Deus enxerga. E essa é a diferença. Quando enxergamos de forma diferenciada que as nossas causas estão diante de Deus, é uma maneira correta de se enxergar. E a maioria das pessoas tem enxergado de que as causas, as situações as quais estão vivendo, não estão diante de Deus, faz parte de uma situação corriqueira, costumeira, vivencial do dia a dia, embutido no meio social, onde se faz, onde se acontece, mas que Deus não está ali. Quem te disse isso? Quem te ensinou isso? Já é tempo de você colocar em prática aquilo que você sabe. Põe em prática só aquilo que você sabe. Essa mulher, ela colocou em prática aquilo que ela sabia. O que ela sabia? Ela sabia pedir, ela sabia dialogar. Julga a minha causa, o Senhor é um juiz. Ela sabia fazer isso. A nossa causa diante dele. E no livro de Jó 35:14 ainda vai te explicar. Por esse motivo, por esse tipo de visão, por essa interpretação real, fato, é que você deve esperar em Deus. Isso quer dizer o quê? Na ausência dessa visão, faltando essa visão, eu não consigo esperar em Deus, então eu preciso entender isso. Quando não vejo, eu preciso ter a consciência de que a minha causa está diante dele, e por esse motivo eu devo esperar nele. Está ruim, mas a minha causa está diante dele. Está difícil, mas a minha causa está diante dele. Estou apertado, mas a minha causa está diante dele. Tem doença, mas a minha causa está diante dele. A porta realmente parece intransponível, mas a minha causa está diante dele. E por esse motivo é que os crentes precisam esperar nele. No versículo 6, Cristo vai nos fazer um pedido. Comece a avaliar. Você sabe avaliar?
Para avaliar tem que parar para prestar atenção e às vezes até mesmo pedir conselhos, tá? Porque a avaliação de um pessimista é uma avaliação pessimista. A avaliação de um vazio é uma avaliação vazia. A avaliação de um partidário é uma avaliação partidária. E possivelmente você esteja precisando de ajuda para avaliar certas coisas da sua vida. Meu Deus! E o próprio Cristo no versículo 6, ele vai se utilizar dessa frase: considerai no que diz esse juiz iníquo. A ideia de considerar é a ideia de avaliar. Considerai, avalie o que fez o juiz mudar de ideia, sendo quem ele era, sendo a viúva quem ela era e tendo a posição que ela tinha, avaliando o tipo de procedimento que a viúva tomou. É para avaliar se isso, a insistência funcionou nos meios naturais de uma relação, de uma desamparada, de um juiz que tinha autoridade, com chances de solução, e você está acostumado a fazer isso. Quando você sai para o mundão, você vai no mundão cheio de perspectivas, e nessas perspectivas você vai falando, tentando resolver, tentando manipular, tentando ser você, dentro de uma certa habilidade, a conquistar, a fazer, a realizar. Só que você esquece do principal ensinamento, o ensinamento dos céus. A viúva, ela representava simbolicamente o desamparo. Agora passemos a imaginar a insistência com Deus, que a Bíblia chama de Todo-Poderoso, ao Deus que a Bíblia diz que nada é impossível, ao Deus que tudo pode, ao Deus que pode, se assim o quiser, chamar à existência qualquer coisa, qualquer situação. Comece a pensar nos ensinamentos dos quais você tem recebido ao longo do tempo e não tem conseguido colocá-lo em prática através da oração, através de um comportamento. A prática, ela está sendo dita no texto. Como é que vamos nos comportarmos diante de Deus? Porque vai dizer o texto, literalmente no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. É o que podemos fazer. Está podendo fazer mais alguma coisa? Tem mais algum recurso? É o que Deus permitiu que você fizesse. Clamar. E com esse incentivo, dia, noite, clamor, é o que aprendemos. Também aprendemos mais, uma fala que tem a legalidade. Sempre quando utilizamos o nome de Jesus, a legalidade está ali estabelecida, a legalidade está ali totalmente vinculada nos céus. Uma fala que tenha legalidade, que seja sincera do nosso coração e que seja movida por uma certeza. É o estímulo da Bíblia: tenha fé, fale com Deus, tenha fé, fale com Deus, acredite. Uma espera. Eu gosto quando Deus fala, e como Ele diz aqui no texto, Ele sabe como que você é, Ele sabe como que você está. Tanto sabe que Ele vai dizer para mim e para você. Ele vai falar assim no versículo 7: embora pareça demorado em defendê-los, é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Embora pareça demorado em defendê-los,
É a revelação de Deus dando aos nossos corações algo que estava escondido e começa a ser revelado. Você é apressado, você é inquieto, você não guarda no tempo, você não insiste no tempo. Literalmente a gente acha que Deus está demorando. Claro, dentro da visão de Deus, no versículo número 8, Ele vai nos dizer isso. Desculpa, versículo número 7, no 8, Ele vai nos contrariar e vai nos dizer o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Para Deus, Ele não está demorado, Ele está no tempo exato, Ele está na medida certa. Ele fala como eu estou e fala que tipo de procedimento Ele tem em relação a essa expectativa que tem. Eu não estou demorado. É você quem está achando que eu estou demorado. É você quem está achando que eu estou tardio. É você quem está achando que eu nem vou mais, que eu nem quero mais. Eu não te disse isso. E aí eu vou fazer um resumo de todo esse texto para entender a pergunta do versículo número 8. Porventura haverá fé na terra para acreditar nisso? Acreditar no quê? Que o desamparado pode procurar o juiz, que é Deus, com essa legalidade, no clamor, certo, pela fé, que Ele vai responder, e essa resposta está no tempo dEle, e que esse tempo que Ele tem, sem nenhum tipo de atraso, vai ser manifestado, e aí Ele vai passar a defender, salvar, curar, direcionar, arrumar. Teremos fé para isso. Fechei para orar. Você vai ter que insistir. Sabe aquilo que você desistiu? Você desistiu e ainda colocou nessa desistência um tipo de oração que foi dito a Deus lá no seu coração. O Senhor não quer mais isso. Cuidado com os nãos. O não está aí no texto, em Lucas 18, de 1 a 8. A princípio não foi aparente. O juiz não quis julgar a causa. Não. Faraó não liberou Israel. Não. Fariseus, olhando para Cristo, não admitiam a pregação do reino. Não. Eu preciso orar e fazer algumas orações para a gente encerrar o culto. A primeira oração que eu quero fazer é que você saiba mais de Deus, busque mais entender a respeito do que Deus fez nas Sagradas Escrituras. Tudo na sua vida começará por aí. Então vamos orar? Me acompanhe na oração. Feche seus olhos. Senhor, a Tua palavra vai dizer que aquilo que o Senhor fez nessa terra é como se estivesse na orlas das Suas vestes. São coisas pequenas ainda, mas para nós são e foram coisas tão grandes. Precisamos saber mais disso, precisamos, ó Deus, entendermos isso de uma forma melhor, agrupado ao nosso coração, residente ao nosso coração, de forma que possamos andar com isso, olhar e conversar com as pessoas a respeito disso, acreditar nisso.
tudo, ó Pai, para que sejamos munidos, alimentados, e através desse alimento, ó Deus, nos sentirmos fortificados. Deus, tira essa fraqueza, tira esse desânimo em nome de Jesus. Ajuda o teu povo congregacional, alimenta com a tua palavra que diz quem o Senhor é. Pessoas que são ovelhas, mas não se sentem pastoreadas. Pessoas, ó Deus, que são filhos, filhas, mas não sentem o Senhor como Pai. Deus, pessoas, ó Pai, que estão diante de certas circunstâncias, a gente vê intransponíveis, humanamente dizendo, ó Pai, impossíveis, mas a tua palavra diz tanto, fala tanto, menciona tanto, promulga tanto, ó Deus, a respeito de impossibilidade, que o Senhor se mete, interfere e faz uma inversão, tornando possível. Deus, isso não é conto de carochinha, isso não é lenda. Deus, isso é a sua palavra. O Senhor é dono, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele, ó Pai, como diz Jeremias, o Senhor é aquele, ó Pai, que não há coisa impossível para ti, e nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso, para que a nossa oração, ó Pai, ela seja mais fervorosa, ela seja mais entregue, ela seja mais, ó Pai, no quarto onde moramos, ó Pai, no carro, na escola onde ficamos, ó Pai, para que a nossa oração, ela seja, ó Pai, uma oração confiante. Por isso, Deus, não nos deixe desviar daquilo que a tua palavra diz e fala a respeito do seu poder. Deus, seu poder, em nome de Jesus. Essa é a primeira oração. A segunda oração é a respeito do seu não. Você só pode mudar de caminho se Deus mudar. Você só pode desistir se Deus falar com você. Desista. E Deus fala, tá? Paulo estava adoentado, carente, precisando de uma cura, e insistente com Deus. A palavra de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta. Pronto, vai conviver com isso. Deus não tem nenhum medo para te dizer nem não, nem sim. Mas enquanto Ele não te disser, você não pode conviver com esse não como um fato, de maneira que isso faça parte da sua vida. E se Faraó estiver dizendo para você: você não sai do Egito, e você tendo a promessa que vai sair, e se na realidade Saul estiver dizendo para você, e você é Davi, você não será rei, e Saul está dizendo para você: não vai ser, não vai ser, vou te matar. E se na realidade o diabo estiver dizendo para você na sua tentação: você não é filho de Deus, foi exatamente isso que ele disse a Jesus. E o não precisa ser convertido em sim. E se você estiver numa prisão, e Herodes, como prendeu Pedro e João, e Pedro lá, e Herodes fazendo uma reserva para matar Pedro, e dizendo: não, ele vai ficar aí, não, ele vai ficando aí. E o povo, o nosso povo, orando por Pedro e dizendo assim: não vai ficar, não vai ficar, não vai ficar. E Herodes dizia não, e os crentes diziam sim. E Herodes dizia não, e os crentes sim. O que você vai dizer? Preste atenção. A última palavra é de Deus. E a doença que dizia para aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ficava insistindo: você não vai ser curada, você vai gastar tudo que tem, você não vai ser curada, você vai gastar tudo que tem. Até que ela compreendeu: ele vai passar, eu vou tocar na orla das suas vestes. Quem te disse que esse não é de Deus? E aquela mulher samaritana, que serve de exemplo, vida triste, abatida, frustrada, derrotada,
literalmente uma mulher derrotada. O encontro com Jesus, ela tinha sempre uma palavra: não, 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 e Cristo dizendo para ela: sim, sim e sim. Eu quero orar por você, para que Deus te abençoe e não te deixe conformar com esses nãos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, o seu povo recebe muitos nãos, mas de quem, Deus, são esses nãos? São da nossa incompreensão, falta de entendimento, e diz a tua palavra: o teu povo perece, morre por falta de entendimento. Deus, quantos nãos, nãos profissionais, nãos espirituais, nãos emocionais, quantos bloqueios à base dos nãos. Senhor, isso vem de Ti, é o Senhor quem está provocando isso, o Senhor tem um plano nisso. Deus, responde ao Teu povo, para que o Teu povo, ó Pai, não se conforme, não desista, para que o Teu povo, ó Pai, não tenha outra opção que não seja o Senhor, porque o Senhor pode inverter, o não de hoje pode ser o sim de amanhã. Por isso, Deus, nos ajude a estarmos focados em Ti, esperançosos no Senhor, porque o Senhor é aquele que tem a última palavra. Por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. A nossa última oração, para a gente ir embora. Vamos lá? A gente sabe que a gente precisa fazer o que a gente sabe. Não se compare ao pastor, e nem eu devo me comparar a você. Deus te conhece, sabe como está levando a sua vida nesse caminho processual, sabe? E é possível que você não esteja vendo a Deus, é possível que você não esteja vendo Deus, porque isso está na Bíblia. Gente que experimentou isso. Mas a Bíblia tem solução até mesmo para gente que não está conseguindo ver Deus da forma como deveria. E eu quero orar como última oração dentro desse critério. Ainda que você não veja, mas que você tenha consciência de que a sua causa está diante dele. Não estou vendo, porque a situação está invertida, a maré está alta. Como é que você vê Deus numa maré alta, irmãos? Está tudo bagunçado, e dá a impressão que a bagunça não é um lugar onde Deus está. Compreendo, claro, é algo até lógico, racional, emotivo, claro. Só que Jó, o amigo de Jó, de uma forma inspirada por Deus, ele vai dizer algo sensacional. Ele vai dizer assim: mas a sua causa nunca sai diante dele. Você imagina? Está ruim, mas ele está vendo. Está ruim, mas ele sabe o que faz. Está ruim, mas ele é o Todo-Poderoso. E eu quero orar para você, para que Deus te dê essa fé consciente de que a sua causa está diante dele, por pior que esteja. Através disso, você passar pelo processo que todos nós cristãos passamos. Eu tenho uma amiga que fala muito comigo assim: está na sala de espera, né? Eu falo: tô, você também, né? Não é só eu não. Estamos no mesmo barco. Eu espero, mas você também espera. Eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, para a gente encerrar o culto nessa última oração. Senhor Deus, às vezes as coisas estão tão gritantemente desesperadora, fora do controle, bagunçada. Às vezes as coisas, ó Deus, estão no cotidiano, gerando tédio, e todo dia a gente tem que estar lá. Não poucas vezes a gente não vê uma luz no final do túnel, e o Senhor sabe disso. Só que Deus,
A sua palavra, que sempre tem uma solução, ela vai nos dizer que a nossa causa, a nossa vida, ela está diante do Senhor. Pai, nos ajude a agarrarmos a essa informação, porque isso quer dizer, ó Deus, que o Senhor está vendo, o Senhor está vendo. E é justamente porque o Senhor está vendo que há esperança, é justamente porque o Senhor está vendo, ó Pai, ainda que nós não estejamos lhe vendo, mas o que importa é que o Senhor nos vê, e o Senhor sabe o que faz, e o Senhor tem piedade, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Deus, por esse motivo, em nome de Jesus, impregna, Deus, nos corações dos teus filhos congregacionais essa esperança que o Senhor está vendo, que o Senhor está vendo, que o Senhor está vendo, e que por causa disso nós vamos continuar esperando. Por causa disso nós estaremos aqui, estaremos nas nossas casas, nos carros, orando, lendo a tua palavra. Por causa disto nós acreditamos que a qualquer momento o Senhor liberará uma palavra, o Senhor, ó Pai, vai mudar a situação. Por causa disso, o Senhor de fato, ó Pai, nos alimentará. Fique de pé e vamos embora. Senhor Deus, abençoa o seu povo. Nós precisamos, ó Pai, avançar. A vida, ela é motivada a fazer isso, avanços. Mas avanços, ó Pai, que só são possíveis à base da sua proteção, à base da sua orientação, à base da sua presença, à base, ó Pai, daquilo que o Senhor faz através de nós. O Senhor é a garantia dessa vida. O Senhor é o sustentador dessa vida. E nós acreditamos nisso. Queremos que essas informações, ó Deus, elas habitem em nós. Sejam, ó Pai, como disse, ó Deus, a tua palavra, baseado no Velho Testamento. O homem, ó Pai, que falou para o inimigo: os mandamentos são nossos, os estatutos são nossos, a aliança é nossa. E tudo foi isso que o Senhor fez conosco. Nos ajude, ó Pai, a sermos pautados, a andarmos, ó Pai, a vida na aliança que temos contigo, no mandamento, na fala que o Senhor nos diz. Deus, gere fé no nosso coração, em nome de Jesus. Mão no coração, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai, as consolações do Espírito que guia em toda a verdade, que Ele te ensine a verdade, que Ele te ensine a respeito dEle, e que você possa frutificar, e que você possa desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Bom restante de semana, que Deus te abençoe.